Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero convidar aquelas pessoas que podem pegar as suas Bíblias nos celulares, nas suas casas, e abre sua Bíblia no livro de Jó. E hoje nós vamos lá no livro de Jó, no capítulo 22, no versículo 21. Jó, capítulo 22 e versículo 21. Eu vou esperar um pouco para vocês acharem, aquelas pessoas que estão procurando aí nos seus lares, nas suas casas. Uma palavra muito especial, palavra de Jó. Capítulo 22, versículo 21. Diz assim: Une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Podemos ler mais outros versículos, diz assim: aceita, peço-te a lei da sua boca e põe as suas palavras no teu coração. Se te converterdes ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda. Então amontoará ouro como pó e ouro de Ofir como pedras dos ribeiros. E até o Todo-Poderoso será por ouro, por prata amontoado. Porque então te deleitará no Todo-Poderoso e levantará o teu rosto para Deus. Tu orarás e ele te ouvirá e pagará os teus votos. Determinando tu algum negócio, ser-lhe-á firme, e a luz brilhará em teu caminho. Quando te abateres, então tu dirás: haja exaltação, e Deus salvará o humilde. Livrará até aqueles que não são inocentes, assim ele será libertado pela pureza das tuas mãos. Amém. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, que palavra especial. Que, olha só, eu fico imaginando assim, o que tinha, né, no coração de Jó. Essa palavra ele estava trazendo algo que havia no seu coração, na sua alma, no seu coração. Sabe, é uma pureza, é uma confiança, é uma liberdade de um filho falando com o pai, né? Eu admiro muito Jó, porque a forma especial como ele se comunicava com Deus. Eu preguei quarta-feira e eu disse: nós temos que arrumar uma forma de chegar ao coração de Deus, de chamar a atenção de Deus. Então nós vimos pessoas que têm uma intimidade com Deus. Isso é lindo. Deus quer que nós tenhamos uma intimidade com Ele como filhos. Tem muita gente que se apresenta a Deus como se Deus fosse um monstro, né? Que Deus fosse alguém que apavorante, né? Chegam diante de Deus apavorado, louco de medo, como se Deus fosse pisar em cima deles, fosse esmagar eles. Eu vejo que tem pessoas assim que eles têm medo de Deus, e eles às vezes até não cometem pecado por medo de Deus. Eles vão na igreja por medo de Deus, dão dízimo por medo de Deus, contribuem por medo de Deus. Deus não quer que nós tenhamos medo dele. Ele quer que nós sejamos amigo dele, filho dele. Ele quer que nós o amamos e que sejamos amados por ele. Então aqui eu vejo Jó assim, a forma especial como ele se comunicava com Deus. Eu procuro todos os dias me comunicar com Deus de uma forma muitas vezes diferente de muita gente, porque as pessoas chegam diante de Deus hoje e só pede coisa, pede. Eles vão para orar, acho que orar já é pedir. Chega para orar, em vez de orar não é pedir coisa. A Bíblia diz: não recebeis porque não pedis, ou não recebeis porque pedis mal. As pessoas vão diante de Deus, vão pedir coisa, só pedir.
Não, a oração é conversar com Deus. Conversar com Deus. Falar com Ele. Hoje era até o final da tarde, já era umas 6:30, quase 7 horas já da noite, era noite. E ainda Deus não tinha dado a mensagem. Eu disse, ô Senhor, por que está demorando tanto? Eu disse, as outras vezes tu me dava a mensagem logo em seguida, às vezes na sexta eu pregava, no sábado já me dava a mensagem, e agora está demorando tanto, o que está acontecendo? Mas aí logo em seguida, eu fui lá pro meu quarto e Deus já deu a mensagem. E aqui estamos com a mensagem: une-te, pois, a Deus e tem paz. Olha só, unir-se. Você sabe o que é unir-se? Une-te, pois, a Deus e tem paz. Não é a Covid, não é a maldição, não é a praga, não. Te virá sobre ti o bem. Mas para isso acontecer, você tem que se unir a Deus. Une-te, pois, a Deus e tem paz, e te sobrevirá o bem. O que é se unir? Tornar-se um só. Olha só, tornar-se um só. Você e Deus agora, uma pessoa só. Uma pessoa só. Jesus também disse lá em São João 15:7, ele disse: se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiveres em mim, pedireis tudo o que quiseres e você será feito. E agora Jó diz: une-te, pois, a Deus, tornar um só. Nós em Deus, Deus em nós. Jesus disse também lá em Apocalipse 13:20, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Existe um grande equívoco hoje, pastor Marcos, entre os pastores, entre os evangélicos, aonde as pessoas acham que tem que estar perto de Deus. Tu vê muitos pregadores, já vê pregadores famosos, pregadores lá dos Gedeões missionários, pregadores famosos dizendo assim: Deus tem que estar do lado, tem que estar em cima, tem que estar embaixo, tem que estar... Não, Deus tem que estar em nós temos que estar unidos com Deus, nós um só, nós temos que ter a natureza de Deus, Deus tem que estar em nós, dentro de nós, em nós. Aqui diz: une-te, pois, a Deus e tem paz, tornar um só. Um só, nós, Deus, um só, porque somos filhos dele, e ele disse que quer vir morar dentro de nós, em nós, ele quer que nós nos tornamos pessoas com a natureza dele, é isso que ele quer, com a natureza dele. Aí nós vamos amar, aí nós vamos fazer o bem, aí nós vamos curar os enfermos, aí nós vamos fazer uma série de coisas que normalmente, naturalmente nós não faríamos. As pessoas hoje elas pensam assim: Jesus lá e eu aqui. Ah, Jesus não fez o milagre porque ele não quis. Mas não é Jesus que tem que fazer o milagre, é você que tem que fazer o milagre no nome dele. Ele já fez, já veio, já fez todos os milagres aqui na terra, e agora ele deixou isso para nós fazer. Só que tem uma coisa para nós fazer, ele tem que estar em nós. Por que Pedro, a Bíblia, a sombra de Jesus não diz que a sombra de Jesus curava os enfermos, mas a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava os enfermos. Quantas pessoas que estão equivocadas hoje. Tem até nem sei se é hino, que diz assim: só Deus pode fazer milagre. Isso já é mentira, isso não é verdade. É um equívoco, não é verdade. O próprio Jesus fez os milagres, e ainda Jesus disse que vós farão vós, ele não disse nós, ele disse vós é vocês farão as obras que eu fiz e farão maiores do que essa, porque eu vou para meu Pai. É claro que nós fizemos no nome deles. Só que Deus quer que nós sejamos seus filhos. E aí há um grande equívoco das pessoas achando que o filho não pode fazer o que o pai faz. Pergunta para o pastor Marcos se o filho dele não faz o que ele faz também. Deus quer que nós façamos as coisas que ele faz também. É claro que tem um limite, ele não vai deixar o filho dele fazer tudo. Existe um limite, até porque Deus é todo poderoso, mas nós somos filhos dele, e nós temos que aprender agora a andar como filhos da luz. A Bíblia diz: vós devereis andar como filhos da luz. Tem outra passagem que diz: vós devereis andar como astros na terra. Jesus disse: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Então agora nós começamos então a passar a responsabilidade para Jesus. É muito fácil, muito cômodo o que as pessoas estão fazendo hoje. Eles estão dizendo assim: ah, não ficou curado porque Jesus não quis curar. Não é verdade? Eles dizem assim: ah, Jesus não quis curar. Jesus sempre quer. Ah, morreu porque foi a vontade de Deus. Desde quando que a vontade de Deus que o ser humano morre? Deus fez o ser humano para ser eterno. Deus fez o ser humano, Deus fez Adão e Eva, colocou no jardim do Éden para ele ser eterno. Não foi porque para a vontade de Deus que eles morreram, e foi consequência do pecado que as pessoas morrem.
Não foi para a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que você sofra. A vontade de Deus não é que você morra. A vontade de Deus é que você seja feliz, que você tenha vida e vida em abundância. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Só que muitas vezes nós entendemos mal e vivemos mal a palavra de Deus. Vivemos de uma forma errada. Somos ensinados de uma forma errada. Vivemos de uma forma errada. E aí as pessoas, o que está acontecendo hoje? As pessoas estão desanimando. Muita gente está desanimando, porque eles não estão vendo isso em nós servos de Deus, nós pastores, não estão vendo a unção de Deus na nossa mensagem, na nossa palavra. Por quê? Porque Deus muitas vezes não está no pastor. Não está, porque o pastor acha, tem que ficar perto, tem que ser tocado só por Deus. Não é ser tocado, eu não me conformo em ser tocado, não, eu quero ter a natureza de Deus, eu sou filho dele, eu tenho que ter a natureza de Deus na minha vida para fazer a diferença. Eu quero estar unido com Deus, como disse Jó: une-te, pois, a Deus e tem paz. Por que Jó fez a diferença? Por que Jó, mesmo tendo perdido tudo, como vocês conhecem a história de Jó, todo mundo conhece a história de Jó, perdeu tudo, perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu a esposa, perdeu o dinheiro que tinha, a fortuna que tinha, perdeu até a saúde, mas Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. Por que ele disse isso? Porque Deus estava nele, a natureza de Deus estava nele, ele tinha aprendido com Deus, ele sentia a natureza de Deus na vida dele, e ele sabia que mesmo debaixo daquelas carnes já apodrecendo, que ele estava ali porque estava cheio de chagas, ele sabia que Deus estava ali, que Deus ia restaurar a vida dele. Essa é a diferença hoje do cristão. É aquele que serve uma igreja, uma religiosidade, e aquele que serve a Deus de verdade. Aquele que serve a Deus de verdade, ele não precisa nem ir numa igreja, porque ele é uma igreja. Aonde ele vai, ele é uma igreja. Ele é um testemunho. As pessoas olham para ele e vê a unção de Deus na vida deles. Então, por isso, a palavra de Deus aqui, ela é muito clara. Une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Olha o que diz aqui no versículo 27, diz assim: e tu orarás, e ele te ouvirá, e pagará os teus votos. Olha só, se ele estiver em você, você nele. Se você estiver unido com ele, vai acontecer isso, senão não vai acontecer isso. Diz o 28, versículo 28: determinando tu algum negócio, ser-lhe-á firme. E a luz brilhará em teu caminho. Olha só o que eu disse. Qual é a luz que vai brilhar no teu caminho? A luz que é Deus que está em você. Quando te abateres, então tu dirás: haja exaltação, e Deus salvará o humilde. Tu orarás e ele te ouvirá e pagará os teus votos. Olha só. Quantas pessoas hoje oram e não recebem resposta às suas orações? Quantas e quantas pessoas oram. Eu conheci um amigo, um obreiro, um diácono da igreja. Ele orava, diz ele que orava 2 horas por dia, todos os dias. 2 horas todos os dias. E ele disse também que fazia 9 anos que ele tinha 2 demônios que incomodavam ele, que perturbavam o ouvido dele. Fazia 9 anos que aqueles demônios estavam ali. Então, por que acontecia isso se ele orava tanto? Não é a quantidade da oração que tem valor. Eu fiz uma oração de uma frase, que eu já falei para vocês quando eu estava com depressão. Oração de uma frase, e eu repetia sempre a mesma. E eu dizia assim, quando eu estava com depressão, já contei essa história aqui. Eu dizia assim: Jesus, entra na minha vida, entra na minha vida, entra na minha vida. Eu sabia que quando o Espírito de Deus entrasse na minha vida, mudava tudo, e mudou. Só isso. Eu não tinha outras coisas para pedir. Porque no momento, Jesus disse lá, que eu já falei aqui, e lá em Apocalipse 3:20, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Quer dizer, vai ser festa, vai ser vitória, vai ser alegria, vai ser paz, vai ser festa. Cearei com ele e ele comigo. Quer dizer, vai ser festa. Vai ter festa, se ele deixar eu entrar, vai ser festa, vai ser alegria, vai ser vitória, vai ser saúde. E aqui também a palavra diz: une-te, pois, a Deus e tem paz, e aí te sobrevirá o bem, as coisas boas vão vir sobre ti. E ainda diz: então, olha só, então tu orarás e ele, Deus, te ouvirá. Claro que ele vai te ouvir, ele está dentro de você, ele está em você, e pagará os teus votos. E pagará os teus votos. E agora outro versículo diz assim: determinando tu, é tu, não é Deus.
olha só, algum negócio se lhe afirme, tu vai determinar. Tu vai determinar algum negócio, ele será firme. Sabe por que vai ser firme? Porque na tua determinação vai estar Deus. Porque você está unido com Ele. Essa determinação vai vir de Deus, que está em você. Só que vai ser da tua palavra, da tua boca, que vai sair essa determinação. Então é muito importante que nós realmente o conhecemos a Deus, não uma religião apenas. Não é um ministério, nós estamos falando aqui do ministério, porque eu e o pastor Marcos aqui, como nós já falamos antes, somos um ministério diferente, mas porém nós temos o mesmo Deus, nós temos a mesma salvação, a mesma unção, somos irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai, que é Deus. Então, determinando determinando algum negócio, ele será firme, e a luz brilhará em teu caminho. Olha só, e a luz brilhará em teu caminho. Quer dizer, tu não vai estar no escuro. A luz do Senhor vai brilhar no teu caminho. E ainda diz mais: quando te abateres, olha só, quando você se abater, quando você que está com depressão, você fica triste, fica abatido, quando te abateres, então tu também, tu dirás, é tu que vai dizer, haja exaltação, haja alegria, e Deus, aí sim é Deus, você vai dizer, mas quem vai fazer é Deus, agora sim, agora é Deus salvará o humilde. Agora é Ele que vai fazer o milagre. Mas você vai determinar. E Ele vai agir. É porque os dois estão juntos. Une-te, Pai, tu e Deus estão juntos agora. Então você determina e Ele vai fazer o resultado acontecer. Você vai, a palavra é tua, mas o milagre é dele. Ele vai fazer o milagre através da tua palavra. Porque você está unido com Deus. É uma só pessoa que está fazendo isso tudo. E agora, irmãos, o versículo final aqui diz assim: e livrará até o que não é inocente. Olha só, até aqueles que não são inocentes, sim, ele será libertado pela pureza das tuas mãos. Aqui tem um outro grande segredo. Olha só o poder que você tem nas mãos. Pela pureza das tuas mãos, até aquele que não é inocente, até aqueles que não são inocentes. Eu tive uma grande experiência nesse versículo, nessa passagem bíblica, há um tempo atrás. Olha só, vocês prestem bem atenção no testemunho que eu vou contar para vocês aqui. Me convidaram para mim orar por um senhor, aqui em Sapucaí do Sul, ali no bairro Cial ali. E aí eu fui orar por esse senhor. E ele estava desenganado dos médicos, estava em casa, desenganado dos médicos, no quarto. E eles me levaram lá e me deixaram sozinho no quarto com esse cidadão, com essa pessoa. Só que ele estava totalmente fora de si. Que ele não me reconhecia. Ele não me conheceu, nem viu que eu entrei no quarto. E ele começava a dizer palavrão, dizer coisas, dizia palavra, dizia palavrão. Só dizia palavrão. Um palavrão pior que o outro. E ele olhava para um lado e olhava para o outro, e ele não me enxergava. E eu tentava falar com ele, tentava chamar a atenção dele. E ele não olhava para mim. Ele não viu que eu estava ali, ele estava inconsciente, ele estava totalmente fora de si. E dizendo palavrão, um pior que o outro. Dizia uma palavra pior que a outra. Daí eu pensei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu comecei a questionar com Deus. Eu estava sozinho ali, as pessoas que me trouxeram saíram fora do quarto. O que eu estou fazendo aí? Aí eu me lembrei dessa passagem, desta palavra que diz assim: e livrará até o que não é inocente, sim, ele será libertado pela pureza das tuas mãos. Eu me lembrei dessa palavra. Daí eu cheguei e disse assim para Jesus, digo, olha Jesus, eu disse, eu não sei se tem pureza nas minhas mãos, mas uma coisa eu vou fazer agora, Senhor. Peguei as minhas mãos, levantei para cima e eu disse, Senhor, se não há pureza nas minhas mãos, eu te peço que tu venha então purificar as minhas mãos agora, para que tenha pureza nas minhas mãos. Depois eu vou orar por esse homem, mas primeiro eu quero que tu purifique as minhas mãos. Levantei minhas mãos para cima e orei ao Senhor. E eu disse, agora, Senhor, agora eu vou orar por ele, porque agora sim o Senhor purificou as minhas mãos. E aí eu coloquei as mãos sobre aquele homem e eu comecei a orar por ele. Orei por ele. Quando eu terminei a oração, ele parou de falar palavrão, ele olhou para a parede vazia, e ficou rindo para a parede.
E aí imediatamente ele olhou para mim e me reconheceu e disse: tu aí, ó, ligeiro, me ajuda a procurar uma Bíblia. Eu tô procurando uma Bíblia, eu tô atrasado, quero ir na igreja. Eu tô procurando uma Bíblia e não acho. Ele dizia assim para mim, desesperado: eu tô com pressa, eu quero ir pra igreja, eu já tô atrasado. Ele dizia: eu já tô atrasado, me ajuda, tu aí, me ajuda. Eu não te conheço, me ajuda a procurar uma Bíblia. Ele nunca teve Bíblia, ele nunca foi na igreja, ele nunca teve contato com os crentes, com os evangélicos. Esse homem, ele foi 40 anos, ele era treinador do time do Cial ali por 40 anos. Treinador do time de futebol ali do Cial. Por 40 anos, ele nunca foi na igreja, ele nunca se preocupou em ir na igreja, nunca quis ir na igreja. Mas aí naquele instante que eu orei por ele, mudou completamente, ele parou de dizer palavrão. E aí ele começou a dizer: tu aí, ó, me ajuda a procurar uma Bíblia, eu tô atrasado para ir na igreja, tô atrasado, quero ir na igreja, mas tô atrasado para ir no culto. Ele dizia assim, meio desesperado, assim, que ele queria ir para a igreja. Então olha só o que diz a palavra: livrará até aquele que não é inocente pela pureza das tuas mãos. Agora a salvação entrou naquele homem. Mudou completamente, aquele homem não estava mais dizendo palavrão agora, ele estava ansioso, que queria ir na igreja, queria que achasse uma Bíblia para ele ir na igreja. Aquele homem morreu aquela noite. Naquela mesma noite. Aí no outro dia, eles me convidaram para fazer o ato fúnebre, lá em São Leopoldo. Aí eu cheguei lá, havia muitas pessoas que estavam ali esperando ali para o funeral. E até nós tivemos que passar para um outro auditório maior, porque tinha muita gente. Daí a mulher ali, a responsável, disse que eu tinha 15 minutos, daí eu disse: não, eu preciso de meia hora. Daí a mulher me deu meia hora. Aí chegou na hora de fazer o dito culto fúnebre, né? O ato fúnebre. Eu olhei, o caixão estava enrolado numa bandeira do clube. O homem estava com o uniforme do clube. Aquelas pessoas, todas as pessoas que estavam ali, estavam com roupa do clube, o qual aquele homem era treinador. Olha só, vocês evangélicos aí que são fanáticos, que acham que a salvação é só para aqueles que usam tais roupas ou tais costumes. Eu tenho uma notícia para vocês: não é bem assim. Olha só, todo o cenário contra, digamos assim, um ato fúnebre, a um culto que eu ia fazer ali. Só eu de cristão. Não havia nenhum mais ali de cristão, porque eles não eram cristãos. E agora? O que fazer? O que fazer a não ser fazer aquilo que o Senhor manda? Como eu sempre digo, já preguei aqui sobre o reino de Deus. Eu disse: agora, Senhor, o que eu vou fazer? Aí o Senhor me usou de uma maneira toda especial. Olha só como é que Jesus me usou naquela manhã, naquele ato fúnebre. Eu disse assim: pessoal, eu tenho uma novidade para vocês. Aqui, exatamente num velório, onde vocês estão tristes, onde vocês estão abatidos, a maioria de vocês, ou quase todos vocês estão abatidos, mas eu tenho uma novidade boa para vocês. Eu disse: esse aqui que foi o treinador do time de vocês por 40 anos, ele treinou um time onde deu muitas alegrias, mas deu muito mais tristeza ainda, porque muito mais um time de futebol perde do que ganha. Deu alegrias e deu tristezas para vocês. Mas tem uma coisa para dizer para vocês: no time que ele está agora, não perde mais. Não perde mais, porque o treinador dele nunca perdeu uma única batalha sequer. E esse treinador é Jesus Cristo. Ele está agora com Jesus Cristo, porque eu orei por ele ontem de tarde. E ele está com Jesus Cristo. E eu quero perguntar para vocês: quem de vocês quer agora também participar desse time? Desse time do qual o treinador é Jesus Cristo. Todos eles, tinha mais de 100 pessoas ali. Todos eles levantaram as suas mãos. E aí eu comecei a pregar para eles e disse: agora vocês vão conhecer um pouquinho mais desse treinador. Agora vocês vão ver o porquê ele aceitou. Bem no finalzinho da vida dele, no último dia da vida dele. Agora vocês vão entender porquê. E aí eu comecei a orar para aquelas pessoas. E eu comecei a dizer: Senhor, abre os olhos deste povo. Abre os olhos dessas pessoas para que eles possam enxergar além daquilo que eles estão vendo com seus olhos carnais. Abre os olhos, Senhor. Visita eles, Senhor. Visita eles, Espírito Santo. Visita eles para que eles possam sentir uma alegria que vem do teu trono, Senhor. Não alegria causada
pelo futebol, mas uma alegria causada por algo celestial. Agora, Espírito Santo, venha sobre eles, manda sobre eles uma alegria sobrenatural. Faça esse povo chorar se tiver que chorar, faça eles sorrir e saltar se tiver que saltar aqui. Mas agora visita esse povo, porque esse povo está com o coração doendo, com o coração amargurado. Eles estão precisando saber que não é o fim, que não está tudo acabado, que esse homem morreu, mas que ele foi para a eternidade, que ele está contigo aí em cima. Jesus, manda um sinal para esse povo. E eu comecei a pregar com autoridade para aquele povo ali, e se transformou em um grande culto, e aquele povo começou a chorar. Muitos deles choravam, derramavam suas lágrimas, eles não sabiam o que estava acontecendo. E eu disse para aquele povo: sabe o que está acontecendo com vocês? É o Espírito Santo de Deus que está tocando no coração de vocês. Talvez o Padre não ensinou vocês como buscar, mas eu vou ensinar para vocês aqui como buscar esse Espírito Santo. Porque Jesus disse: eu irei para o céu, mas eu não vos deixarei órfão, eu vos enviarei um Consolador, que é o Espírito Santo. E é esse Consolador que vocês estão recebendo agora que vocês estão com o coração triste, agora que vocês estão amargurados, agora vocês estão precisando desse Consolador, e é por isso que Ele está mandando do seu trono esse Consolador. E pode ter certeza que aqueles que aceitarem esse Jesus, vocês vão encontrar esse amigo de vocês, esse pai de muitos aqui, esse avô de alguns, esse parente de vocês aqui, porque não está tudo acabado, porque ele recebeu a vida eterna nos últimos momentos da vida dele. A salvação entrou na vida dele. E aquele povo não sabiam o que faziam, eles não sabiam o que fazer, muitos choravam ali. Eu disse: agora vocês procuram uma igreja evangélica perto da casa de vocês, vão lá aprender mais sobre esse treinador, vão aprender mais sobre esse Jesus que eu vos falo nesta manhã. E aí, eles não queriam que eu terminasse, eles não queriam que eu parasse de falar ali, porque aquelas palavras estavam vindo do trono de Deus para aquele povo. Então eu digo para vocês nesta noite: une-te, pois, a Deus e tem paz. É tão maravilhoso quando nós sentimos a presença de Deus. Quando nós estamos sozinhos, parece que é um peso, né, pastor Marcos? Parece que é pesado. Até agora há pouco aqui, eu mesmo estava sentindo um peso aqui da responsabilidade de trazer a palavra para você nesta noite. Mas de repente, eu senti a presença de Deus. O Senhor se manifestou dentro da minha vida. E aí eu comecei então a falar palavras autoritárias aqui, palavras com autoridade que vem do trono de Deus para vocês nesta noite. É assim que vale a pena a gente servir a Deus. Quando nós sentimos pequeno e fraco, o Senhor se manifesta dentro de nós, e com autoridade para falar com o povo, para levar esperança para o povo, para levar alegria para o povo. E é isso que nós estamos fazendo aqui, porque nós representamos Deus aqui na terra. Nós representamos porque somos seus filhos, e nós estamos aqui para levar uma palavra de autoridade, para levar uma palavra de conforto e de esperança para esse povo. Vivemos um tempo de luta, de tribulação, de morte, de desemprego, de fome, de miséria, de tantas coisas ruins. Mas também vivemos num tempo onde o Senhor está se manifestando, onde o Senhor está falando com o povo, com as pessoas, onde o Senhor está fazendo milagre, usando pessoas humildes, irmãs, irmãos, usando aqueles que deixam que o Senhor fala através deles. O Senhor está escolhendo um outro povo agora. O Senhor está escolhendo aqueles que não são, para confundir os que são. Quantas pessoas poderiam estar aqui? Quantas pessoas poderiam estar pregando a palavra de Deus, mas hoje estão acuados dentro das suas casas, escondidos atrás de uma máscara, com medo de falar. Conheço o pastor que não tira a máscara da boca para falar. Conheço o pastor que não pega nem o microfone da mão do outro, de medo de falar. Mas eu não tenho de medo dessa Covid-19. Sabe por que estão com medo? Porque não tem mais Deus na sua vida. Porque não estão unidos com Deus. Porque não sente a presença de Deus. Porque não sente a autoridade de Deus nas suas vidas. Estão apenas na casca, estão apenas na capa, estão apenas na carteirinha de pastor. Mas agora não tem mais nada de Deus, porque o Espírito Santo se afastou deles. Mas nós estamos aqui nesta noite sentindo a presença de Deus. Nós estamos aqui pregando com autoridade. Sabemos certeza que Deus está em nossa vida, que Deus está nas nossas palavras. Não são as nossas palavras, mas são as palavras que vêm do trono de Deus para pregar para este povo. Saiba, queridos ouvintes, que Ele está aqui
e que Ele está aí também na tua casa, que Ele está tocando na tua vida, que Ele está falando contigo, que Ele está levantando pessoas que não tinham mais ânimo, pessoas que não tinham mais alegria em suas vidas. O Senhor está transformando vidas esta noite. O Senhor está falando com pessoas esta noite. O Senhor está tocando corações esta noite. Tá, corações feridos, corações atribulados, corações entristecidos, corações desanimados. O Senhor está animando o coração desanimado. O Senhor está falando com o povo. O Senhor está falando através da rádio. O Senhor está falando através da internet. O Senhor está falando contigo. E Ele está dizendo para ti: te sobrevirá o bem. Ele está dizendo para ti determinar. Você vai determinar. Você vai ter autoridade. Você vai ter paz. Você vai ter alegria. Você vai renascer de novo. Você vai renascer da cinza, se tiver que renascer. Se você morreu, foi queimado, vai renascer da cinza. Porque o Senhor está transformando vida. O Senhor está levantando pessoas que estavam caídas. O Senhor está curando pessoas. Aqui várias pessoas ligaram para cá pedindo oração para seus familiares, para seus vizinhos. O Senhor está curando pessoas, como curou quarta-feira, que eu já falei aqui. O Senhor está salvando vidas. O Senhor está entrando na vida de pessoas, nos lares, através do seu Espírito Santo. E haverá bonança, haverá muita coisa boa pela frente. Deus vai fazer grandes coisas. Deus vai fazer uma inversão aí de valores. Vai pegar esses que hoje estão lá em cima e vai botar eles por terra. E vai pegar esses que estão embaixo, que esses que são desvalorizados, esses que são desprezados, esses que são rejeitados. E vai colocar por cabeça. Vai colocar na liderança. Ele está me dizendo isso, por isso estou falando isso para vocês. Ele vai pegar muitos de vocês que ninguém dava nada, irmãozinho que está lá afastado. Ele vai pegar você e vai fazer você brilhar, vai fazer luz, vai fazer de você uma luz, um farol, vai fazer de você brilhar como um astro na terra. Ele está me dizendo que vai fazer tudo isso. E agora eles verão a diferença do justo, do ímpio, do que serve a Deus e do que não serve a Deus. Então receba essa profecia. Essa por último aqui é uma profecia. Receba em nome de Jesus.